Esse é o nosso Deus. Que eu estava comentando até com a minha filha, que mesmo quando o cristão erra, vamos dizer, que você tomou uma atitude errada, então tem as consequências. Mas Deus pega aquela consequência, então a Bíblia fala em Romanos 8:28, que Ele faz com que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, Ele pega aquela dificuldade que você, mesmo, de repente, pela atitude errada, né, escolha errada, então, Ele faz com que aquela dificuldade, Ele vai te ensinar. Então, Deus, Ele não abandona os filhos dele, porque as pessoas falam, Deus pesou a mão, Deus colocou no estreito. Não, não foi que Deus pesou a mão. Foi a atitude errada, a escolha errada, né, que, de repente, a pessoa escolheu, sei lá, e fez errado, mas mesmo nesses erros, Deus não deixa o filho dele sozinho, né? Porque a palavra do Senhor, quando ele falou para Josué, ele falou assim, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Em Mateus 28:20, ele fala, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus está junto com você. Seja na dificuldade, seja na bonança, no tempo que você estiver passando ou vivendo, Ele está junto com você. Agora, o diferencial que faz na nossa vida, eu estava até assim, meditando na palavra hoje, que hoje eu quero falar sobre a alegria. Semana passada eu falei a fonte da plena alegria. Então, quando os filhos dele, Deus ensina, Deus está com você, Deus não deixa você sozinho, mesmo que você erra, porque quem que não erra? A palavra de Deus fala que aquele que não tiver pecado, que fala que não tem pecado, é mentiroso. Lá em 1 João 8, ele fala isso. Mas ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Em 1 João capítulo 2, ele fala assim, filhinhos, não pequeis, mas, se pecarmos, temos um advogado, é o Espírito Santo, né? E eu estava hoje estudando um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amados, se você conhecer, você procurar estudar e conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo, você se torna um guerreiro vencedor, porque a igreja de Jesus Cristo não é uma igreja militante, ela é uma igreja vencedora. É uma igreja triunfante, né? A gente tem falado muito sobre isso, que você não tem que guerrear contra Satanás. Satanás é um inimigo já vencido. Então, o que você tem que fazer? Conhecer a verdade da palavra, por quê? Que mesmo que você pecou, a palavra fala que se você confessou e abandonou, você alcança a misericórdia. Eu já ministrei com pessoas, eu estava até ajudando uma menina, ela ainda não está convertida ainda, e apareceu uma enfermidade, e ela não aceita, porque ela fala assim, não, eu que tenho que pagar, eu sei que eu tenho que pagar. E cada hora surge uma doença no corpo dela. E a gente tentando ajudar, eu tentando me aproximar dela, mas eu acredito que ela não falou para a gente o que aconteceu na vida dela, mas pode ser que uma decisão errada, alguma coisa que ela fez, que o inimigo encontrou a porta. Aí ele fala para ela assim, isso aí você está colhendo o que você plantou, você está pagando. E ela aceita aquilo, né? Então, como ela aceitou aquilo, ela não aceita ajuda, né? Mas quando você conhece a palavra, mesmo que você pecou, que o diabo vem com acusação, porque ele é mentiroso e acusador, a Bíblia fala isso. E a Bíblia fala em João 10:10, fala assim, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, mesmo que você errou, pecou, e você pediu perdão, se arrependeu, pecado perdoado é pecado esquecido. Deus não lembra mais. Ele esquece, ele lançou na profundeza. A Bíblia fala que ele lançou na profundeza do mar e ainda proíbe Satanás de trazer de volta. Mas só que a gente não pode esquecer que a gente tem um arqui-inimigo chamado diabo, mesmo ele sendo o inimigo vencido, ele tenta pegar a pessoa naquela fragilidade, né? E vem nas emoções. Quantas pessoas que entram em depressão? Eu tenho ajudado, tem outra pessoa que eu quero fazer visita, e já é uma filha minha do passado, que afastou dos caminhos de Deus, tem depressão, e a mãe pediu ajuda, então eu quero ver como é que eu posso ajudar aquela menina.
Mas percebe? Onde ele encontra a porta aberta? A pessoa faz todos os caminhos de Deus, ele sai fora da proteção. É o filho pródigo. O filho pródigo, ele nunca deixou de ser filho. Se você ler lá aquele ensinamento, ele nunca deixou de ser filho. Quando ele voltou aos caminhos do Senhor, ele foi restituído de tudo. O pai nem perguntou para ele onde ele gastou a fortuna dele. A Bíblia fala que o pai abraçou, colocou anel no dedo, colocou nova vestimenta, matou bezerro cevado, fez festa, porque aqui ele falou, meu filho estava morto e reviveu. Né? Então, ali já mostra o caráter do amor de Deus. Quando a pessoa reconhece e volta e fala, pai, me ajuda, ele está pronto para ajudar. Ele não vai ficar pondo o dedo, está vendo? Você está colhendo o que você plantou? Não. A Bíblia diz que ele nos carrega no colo. É o pai carregando o filho no colo. O do filho pródigo, nossa, aquilo deixa, porque o pai abraçou ele. Não deixou nem ele continuar falando, abraçou e já restituiu de tudo. Porque ele nunca deixou de ser filho. Só que ele estava afastado. E afastado, ele estava à mercê do inimigo. Né? Então, quando a pessoa afasta dos caminhos de Deus, ele fica à mercê do Satanás. Mas, a semana passada, nós falamos, né, para vocês da plena alegria, quer dizer, a fonte da plena alegria. Né? Nós lemos Filipenses 4. No celular tem. Então, a alegria é regozijo, é ficar muito contente, ficar feliz, felicidade, satisfação nas nossas vidas, nós falamos isso. E Paulo fala, né, em Filipenses 4, ele fala 2 vezes para nós, alegrarmos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E nós falamos no Salmo 43:3, que irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da plena alegria. E o Salmo 16:11, também ele fala, alegria plena na tua presença. Né? E no Salmo 36:7, fala que na presença de Deus está a fonte da vida e existe rios de delícia. Então, nós falamos que quando você vem para a igreja, ou quando você ora, quando você ouve a palavra, você está recebendo, estimulando a plena alegria no teu coração. E a alegria é um estado de espírito. Né? E a gente vai ler nesse Salmo 126, que eu falei para vocês abrirem. A gente vai ver a nação de Israel, eles retornando do cativeiro, né? E a alegria era visível no rosto deles. Né? Salmo 126, versículo 2, ele fala assim, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. E até as outras nações diziam, o Senhor fez coisas grandiosas para esse povo. Sim, coisas grandes fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra ao nosso coração, Espírito Santo, mais uma vez eu digo, tu és bem-vindo. Abra os olhos do entendimento do teu povo, da tua igreja, para que a revelação de Deus venha, a revelação da palavra, e traga cura, Pai, e traga libertação. Tu és bem-vindo, Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti, Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos que a alegria é um estado de espírito, mas também é algo que alguém vê. Né? Quando você vai conversar com uma pessoa, a gente, por exemplo, você vai num departamento que alguém te atenda. E quando aquela pessoa te atende com um sorriso ou com educação, a gente se sente bem. Mas quando você vai, que aquela pessoa está com cara feia, com mau humor, principalmente no hospital. Né? Aí eu já tive o privilégio, que nem a última vez que eu fiquei com a minha irmã, eu agradeci os médicos, o atendimento, aqueles enfermeiros, o cuidado. Né? A pessoa já é de idade, ainda doente, o cuidado tem que ser maior ainda. Mas a maneira de tratar. Mas eu também falei para vocês que tinha um enfermeiro evangélico, tinha outro não evangélico. Era visível o jeito daquele que era evangélico cuidar e o outro que não era evangélico. Né?
Então, tinha bastante, graças a Deus que tinha bastante pessoas evangélicas. Mas a alegria, as pessoas percebem no rosto. Agora, a pessoa pode também mostrar a alegria no rosto e estar com a tristeza por dentro, né? E nós estamos vivendo uma época de era de depressão, que eu falo, o sangue de Jesus tem poder. E suicídio, que a gente vê falar, e a gente está ouvindo falar de muitos cristãos, né? Então, é inaceitável a gente falar da pessoa do suicídio. Mas não é impossível. Por quê? Porque a pessoa que está com depressão, ele fica com a imunidade baixa e ele fica vulnerável. E o demônio ataca onde? Na mente. Então, é aonde que, por exemplo, de repente, se surge esse problema no seu caminho, você busca ajuda logo. Você tem que buscar 2 ajudas, ajuda médica e uma pessoa para orar junto com você, para não deixar para aquilo se tornar um poço sem fundo, quando a pessoa não encontra mais volta, né? Eu ministrei, essa família, até eu ganhei ela para Jesus, essa menina ela ficava fechada no quarto. E, na época, ela fumava, depois Jesus libertou ela. Ela ficava num quarto sem janela, fechado, fumando direto e chorando, né? Chorando. Agora, você imagina quanto tempo essa pessoa ia durar. Mas, pela misericórdia de Deus, através da palavra, Deus alcançou ela, libertou ela e salvou a família dela. Mas é um poço sem fundo. Mas o Espírito Santo está em nós. Amém? Você tem um Espírito Santo. Porque existe a tristeza que é passageira. De repente, veio o problema, você ficou triste, mas a própria palavra fala para você se alegrar. A alegria está dentro, porque a alegria é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele é a fonte da alegria, né? Nós vamos lá para Romanos 10, 17, mas nós já lemos isso. Ele fala, mas se abra em Gálatas 5, 22, que a gente vai ler. Romanos 14, 17, fala, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a alegria é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E Gálatas, abra aí na tua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, né? Então, é um fruto. E uma vez eu ministrei também, faz bastante tempo que eu falei, para você entender, você pegar uma mexerica, a mexerica é uma só que ela tem diversos gomos dentro dela, né? Então, aqui são 9 frutos, mas é um fruto só, produzido através do Espírito Santo. E eu também já ensinei para vocês, falei que o homem é espírito, alma, corpo. Espírito é onde você tem o Espírito Santo. E aonde você fortalece o seu espírito como? Através da oração, através da palavra, através da comunhão, através do louvor, através da adoração, né? Então, o espírito. Agora, alma é sentimento. Tudo que você raiva, tristeza, desânimo, cansaço, tudo é alma. E o reflexo vem no corpo. Então, quando você alimenta o seu espírito através da palavra, da oração, da comunhão, você domina a alma. Porque se alma é sentimento, você tem que ter domínio. Mas quando ele falou assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, né? Desejo está onde? Na alma. Agora, quando a pessoa não está lá se alimentando da palavra, da comunhão, da oração, do estudo, de ler a Bíblia, de estar participando dos cultos, do louvor, da adoração, o espírito vai enfraquecendo e a alma vai ficando gordinha, né? E, às vezes, você encontra aquela pessoa assim, você fala, nossa, mas que atitude, misericórdia, às vezes, atitude de egoísmo, de avareza, de ganância, ou outras coisas, você fala, nossa, mas a pessoa está dentro da igreja? Não, ele está dentro da igreja, mas ele está dominado pela alma.
né? Então, aquilo que você mais alimenta é o que vai prevalecer na sua vida. Por isso, Paulo falou, se você olhar no versículo 16 do Gálatas 5, ele fala assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Esses estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta, que eu vos advirto, como já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ele fala as obras da carne, mas ele também fala do fruto do Espírito. Mas ele fala: andai no Espírito, e jamais cumprirei os desejos da carne. Então, se você está se alimentando, né, da palavra, por quê? João 16:33, eu sempre falo isso para vocês. Jesus falou assim: no mundo vocês terão aflições, porque se você não quer ter problema, vai para a cidade dos pés junto, lá você não vai ter mais problema. Mas, graças a Deus, a gente quer continuar vivendo, eu também. Mas, enquanto a gente estiver aqui, Jesus falou assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O bom ânimo é o ânimo, a coragem, o desejo que a dificuldade vem. Mas, se você se apega à dificuldade e olhar na dificuldade, você não rompe aquelas barreiras, e você fica aprisionado naquela dificuldade na sua vida. Mas, quando vem a dificuldade, e você está se alimentando da palavra, aí você começa a declarar, falando: não, Deus, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. A alegria do Senhor é que me fortalece. Neemias 8:10, ele fala: a alegria do Senhor é que me fortalece. Se a alegria fortalece, ao contrário, então, tira o ânimo. A tristeza tira o ânimo. Por isso que você vê a pessoa que passa por um problema, uma dificuldade, se ele entra em depressão, você fala: mas como é que a pessoa entrou em depressão? Ele não entrou em depressão da noite para o dia. Ele sofreu uma decepção. Os meninos que fazem trabalho de rua já encontraram advogados, empresários, pessoas estudadas, assim, pessoas mesmo vamos dizer assim, que fizeram faculdades e estão na rua, morando na rua. Mas você fala: como? Ele sofreu uma decepção, não teve a força suficiente para enfrentar aquele problema e vencer, entra nas drogas e vai para a rua. Depois da rua, ele não consegue sair mais. Né? Quantos e quantos e quantos? Né? Então, por isso que você tem que... a alegria é uma opção, mas é também fruto do Espírito, através do Espírito Santo. Então, é uma atitude interior. A alegria é uma atitude interior e pode ser observada, que, como nós lemos, que as pessoas observaram, as nações observaram que eles estavam alegres, e eles falaram: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então, a alegria, ela vai transparecer no seu rosto, no seu coração, na sua vida, nas suas atitudes. Né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, você só pensa em fazer o bem. E, às vezes, por isso que a gente fica indignado com o erro. Por quê? Porque a gente fica assim e fala: meu Deus, mas por que essa pessoa agiu assim? Não, ele está na carne. E a carne é tudo que é contrário ao que é o Espírito Santo. Lá em João, vamos ver em João primeiro? Abra no Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. E ele fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Agora, como eu tenho o Espírito Santo? A primeira experiência, também já comentei isso com vocês, a primeira experiência é você ter o Espírito Santo dentro de você. Como eu tenho o Espírito Santo? Quando eu ouvi a palavra da verdade, eu criei na palavra da verdade, eu aceitei a palavra da verdade, aceitar a palavra é aceitar Jesus. Então, quando você declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é a sua primeira experiência, então você se torna a habitação do Espírito Santo.
Agora, batismo no Espírito Santo já é outra experiência, essa você tem que buscar, porque é o revestimento. É onde você fica aquele cristão ousado, intrépido, você ora, você jejua, você vem para a igreja, e já aquele outro crente que já é mais, vamos dizer, mais pacato, morno. Então, ele tem o Espírito Santo como o outro, só que ele não tem o poder. Em Atos 1:8, Jesus falou assim, recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, vocês olham os apóstolos, antes deles serem batizados com o Espírito Santo, antes de Atos 1:8, e no capítulo 2, quando eles receberam o Espírito Santo, se vocês tiverem oportunidade de ler, lê a ousadia, a intrepidez que aqueles apóstolos pregavam. Eles não tinham medo de nada. Era preso, eles não estavam nem aí. Você vai para Atos capítulo 16, fala que Paulo e Silas estavam na prisão, com os pés nos troncos, as mãos presas. E a Bíblia fala que perto da meia-noite eles estavam orando e cantando louvores. Mas quando eles começaram a cantar louvor, as portas das prisões se abriram, as algemas se soltaram, né, e onde o carcereiro de Filipos ele é salvo. Mas você vê por que tremeu a cadeia e abriram-se as cadeias. O louvor abre porta, a adoração abre porta na tua vida, a gratidão. E muitas das vezes, quando a gente está querendo em adoração, você não quer adorar, você não quer rir. Mas faz um teste. A própria ciência fala que o riso ela é terapêutico, a risada. Começa a rir de alguma coisa, ou se você praticar isso todo dia, né, você no começo você está rindo, mas você não quer rir, mas quando você começa a rir, aquilo vai tomando conta de você e vai liberando a ocitocina dentro de você, que é o hormônio do bem-estar. Né? Então, a alegria, mesmo na dificuldade, por isso que Paulo falou, eu aprendi o segredo do contentamento. Então, é algo que você tem que aprender. Por quê? Porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, quando você passa por uma dificuldade, ele fala, está vendo? Deus te abandonou. O que você está fazendo na igreja? Vai na igreja, não acontece nada. Porque ele começa a acusar, ele começa a jogar seta. Agora, quando você tem o conhecimento da verdade, e eu até contei para vocês, não sei se eu cheguei a falar aqui com vocês, isso uns 20, não lembro se foi 20, 30 anos atrás, que eu tinha um relógio de estimação, e eu fui no Brás, e fui tão rápido que eu nem percebi nada, só escutei a voz, fica quietinha, e quando eu dei por mim, o meu relógio tinha ido embora, era um relógio de estimação, né? E eu atravessei, nem sei como que eu atravessei aquela roleta, passei por cima lá e fui para o outro lado, sentei no banco, a primeira coisa que eu falei, Satanás, você roubou meu relógio, que era um bem material, mas a paz e a alegria você não vai me roubar. Eu posso ter perdido o relógio, mas a paz e a alegria você não me rouba. Irmãos, quando eu falei isso, na mesma da hora, o meu coração encheu de paz e de alegria, que eu nem queria falar para o meu esposo que eu tinha sido roubada. Depois ele queria me dar outro, falei, não quero. Compro um de plástico, né? Demorei muito para comprar, até esse foi presente que eu ganhei. E eu contei também para vocês da minha filha, que roubaram, e era um relógio chique que eu tinha dado de aniversário dela, levou o celular, o relógio e a aliança dela. E ela estava cantando quando o cara bateu no vidro e roubou, e levou embora. Ele foi embora, ela falou, Satanás, você levou meus bens materiais, mas a paz e a alegria você não rouba, porque a paz e a alegria está dentro de mim. Ela falou, mãe, cantando eu estava, cantando eu fiquei. Então, percebe? Então, isso é uma maneira de você esmagar a cabeça do diabo. Por quê? Porque o desejo dele é ver os filhos de Deus tristes, chorando, lamentando, né? Mas não, quando você tem alegria, você vence, gratidão. Você fala, gratidão. Irmão, só da gente levantar de manhã e abrir os olhos é gratidão. Você ter uma cama para dormir é gratidão. Você ter o café da manhã é gratidão. Você ter a comida é gratidão. Você ter a roupa é gratidão. Então, tudo, você fala assim, mas eu estou andando de ônibus, mas glória a Deus que você tem saúde para andar de ônibus. Entende?
Então, quando você foca, porque o intuito de Satanás é fazer você focar naquilo que você não tem. Mas quando você foca naquilo que você tem, a alegria do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é força dentro de nós. E ele vai te dar ânimo, né? Porque a alegria vem do Espírito Santo. Então, lá em João, capítulo 14, João 14, 16. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. E lá no versículo 26, ele fala assim, o 23, ele fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece a minhas palavras. E o 26, ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo quanto eu lhes disse. Né? E João, capítulo 16, versículo 7. Eu afirmo para o bem de vocês que convém que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E João, capítulo 16, ainda, no versículo 20, ele fala assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E no 22 ele fala assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. Ele estava falando da ressurreição. E vocês se alegrarão. Ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, o desejo de Deus é que a sua alegria seja completa. A sua família seja completa, sua família seja abençoada. Quantas pessoas que já abriram mão da família? Mas eu estou na igreja, meu filho está afastado, meu filho é isso, minha filha é aquilo. Falo, não, você está na igreja, mas eu contei para vocês da mulher que se converteu, ela está em Natal. E eu ganhei ela para Jesus falando dos netos dela. E depois eu percebi que a preocupação dela era o que vai ser dos meus netos. Aí eu comecei a falar com ela, falei: sua descendência é abençoada, a descendência, já ministrei isso com vocês, a descendência do justo é poderosa na terra. Quando você entende isso, você começa a guerrear pela sua descendência, você não aceitar a derrota, não. Mesmo que esteja, né, uma irmã, ela veio, o filho havia escolhido o caminho errado. Eu falei: não, você vai olhar para ele e você vai enxergar ele transformado e liberto. E você vai guerrear para que a vida dele seja transformada e liberta pela palavra. Mas você tem que pôr o joelho no chão e clamar a Deus pela sua casa, pela sua família. Então, através da sua vida, sua casa e sua família é abençoada. Seus parentes são libertos, convertidos. A mãe da minha nora, ela tinha um irmão, tem ainda esse irmão, né? E ele ficou cego por causa da diabetes, e ele não podia nem ouvir falar em crente. E ele, nossa, os dois eles eram bem assim, unidos, né? Mas uma inquietação do cão. Né? E ainda ele estava de outro partido, pior ainda, e os dois pareciam dois cavalos, vamos dizer, que eles falam, dois carneiros de chifre. Né? Mas a mãe dele é muito fiel a Deus, o pai também, a irmã, né? Alguns irmãos também são convertidos, mas eles estavam orando pela salvação deles.
Acredita se quiser, esse homem converteu que não sai da igreja. É uma bênção, o filho dele se converteu, uma bênção de Deus. Converteu mais ou menos recente, deve estar fazendo talvez 1 ano, se fizer. Irmãos, aquele homem se converteu, mas se converteu através do quê? Da oração dela, da oração da família. Eles nunca abriram mão, eu acredito que a mãe dele nunca abriu mão da vida dele. O filho não estava na igreja, mas ela estava na igreja intercedendo e orando pela salvação daquele filho. E a família foi salva. Então, através da sua fidelidade, da sua oração, a sua família vai ser salva e liberta também. É você não aceitar. Né? Então, ele fala que o desejo dele é que a alegria nossa seja completa. E em 1 Tessalonicenses 5,18, você não precisa abrir. Paulo fala assim, dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus. E alegria é saúde para o corpo. Vamos no livro de Provérbios. Alegria é saúde para o corpo. Quando Neemias ele fala, a alegria do Senhor é que nos fortalece, se a alegria fortalece, a tristeza também traz desânimo e tira o nosso ânimo. Provérbios 14, 30. Ele fala assim, Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. 15, versículo 13. Ele diz assim, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 17, 22. O coração alegre é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca até os ossos. Então, o coração alegre é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca até os ossos. E quando a irmã Cidinha ficou internada, e o médico mesmo falou, a recuperação dela, tudo bem que foi um milagre que Deus fez na vida dela e curou ela, né? Mas era que ela comia, você não via ela, por tudo que ela estava passando, que eu acompanhei, eu não via ela chorando, lamentando. Não, ela estava sempre bem, sempre feliz. Né? Então, ela se recuperou mais rápido. E ela comia, e aqueles outros estavam lá, tinha uma do lado assim, a mulher, gente, eu falava, misericórdia, pai. Vinha que a comida de hospital lá, a comida era boa. E ela não comia. Ela falava, essa comida é horrível. Ai, credo. Então, eu olhava assim, falava, meu Deus, mas a comida é uma comida boa, comida maravilhosa, porque eles cuidam lá em Barueri, né? Como é que fala? Aquela cidade que tem dinheiro lá? Alphaville que mantém Barueri. Né? Então, a comida é boa. Mas a mulher reclamava. Quer dizer, como é que ela vai recuperar? E ela tinha que fazer uma cirurgia e não dava jeito dela fazer aquela cirurgia. Mas por quê? Por causa da reclamação, da murmuração. Tinha a outra era até bem de vida. Irmãos, a mulher não queria comer. Eu fui lá e orei com ela e falei com ela, você precisa comer, se você não comer, você não vai para casa. Comecei a ministrar na vida dela. Depois veio o sobrinho dela e foi conversando com ela, ela começou a comer. Né? Mas então você vai perceber. Aí tinha outra que precisava fazer uma cirurgia. Essa mulher, gente, mas ela xingava, e arrancava as fraldas. E estava lá, esperando essa cirurgia não sei quanto tempo. Então, a própria pessoa, naquela murmuração, naquela coisa ruim, ele vai atraindo coisa ruim. Mas quando você começa a desenvolver esse espírito de alegria, de gratidão, mesmo que você não tenha que agradecer, que às vezes está lá, está passando a dificuldade, mas você começar a vislumbrar um novo futuro para a tua vida, e você começar a dar graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço que o Senhor já me deu a vitória. Eu creio nisso em nome de Jesus. Né? Nas minhas costas deu uns pequenos probleminhas, mas eu não aceito. Todo dia eu declaro saúde sobre o meu corpo. Eu falo, Pai, em nome de Jesus, meu corpo tem saúde.
posso estar com sintoma, mas eu falo, pelas pisaduras de Jesus, eu já sou curada, eu sou sarada, eu ando em saúde divina, saúde perfeita, em nome de Jesus, todos os dias eu falo isso. Mas se eu der ouvido a meu corpo, eu fico lá, ai, não pode nem mexer. Mexo e falo, não tenho nada, em nome de Jesus, não tenho nada, nada. Entende? Então, você, através da sua disposição de espírito, que é a alegria do Espírito Santo, você vence. Começa a dar glória a Deus, começa a dar risada, sabe? Pega alguma coisa, porque às vezes tem uns desenhinhos, eu gosto muito de desenho, né? E às vezes tem uns desenhinhos tão engraçados que eu olho e começo a rir, porque eu não gosto de coisa de humor. Tem coisa de humor que é legalzinho para você ouvir, mas tem umas coisas que não vale a pena, né? Mas só para você dar risada. E quando faz um teste para você ver, começa a dar risada, fica um tempo rindo e depois você me fala como que vai ficar dentro de você. Então, a alegria, ela está dentro de nós, por quê? A alegria é o Espírito Santo, a alegria é uma pessoa. A tristeza, ela enfraquece. Por isso que fala o espírito, o coração alegre é saúde, é um remédio eficiente. Mas o espírito oprimido resseca até os ossos. Lembra que eu falei para vocês, Hebreus 13, 22, porque não vai dar tempo da gente ler, que eu li para vocês a semana passada, ele fala assim, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos. E Lucas 15, do 7 ao 10, fala que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se há alegria no céu e fala da jubilosa reunião dos milhares de anjos, eu imagino que o céu vive em festa. Os anjos fazem festa. Os anjos são alegres. E Deus é alegre. Por isso que ele fala, quando Neemias fala, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é que nos fortalece, a alegria do Senhor é saúde para o seu corpo, é saúde para a sua vida. E quando, em 1 Reis, não vai dar tempo da gente ler, você vai ler em casa, isso é lição de casa. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 4 ao 9, vai falar de Elias. Elias, ele tinha descido o fogo dos céus, fez aquele grande milagre, matou os profetas de Baal, mas Jezabel ameaçou ele, e ele desejou a morte. Ele entrou em depressão, mas você vê que Deus não deixou ele em depressão. Fala assim, o anjo acordou de novo e disse, levanta e coma, a sua viagem será longa. Ele comeu e bebeu, fortalecido com a comida, caminhou 40 dias e 40 noites, entrou numa caverna, e Deus o visitou novamente e fala com ele. Deus não abandonou Elias, como Deus não te abandona também. Não importa a dificuldade que você estiver passando, Deus está junto com você. Quando ele falou, estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ele está junto com você. Você passa a dificuldade, ele passa junto com você. Mas se você desenvolver o espírito de gratidão e de alegria, você vai ver que você vai ter a vitória mais rápida. Vai ter a vitória mais rápida. Por quê? O diabo não gosta de alegria. A Bíblia fala em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E eu estava estudando, né, sobre o Espírito Santo, intercessor, mentor, auxiliador, defensor, consolador, encorajador. Que encoraja, que dá ânimo, vigor, que estimula, que incentiva, que dá coragem, que dá bravura, que dá confiança, que dá determinação, que dá esperança. Defensor, que protege. Advogado, que defende. Protetor, amigo, admirador, companheiro, patrocinador, benfeitor. Paracletos, mediador, defensor, aquele que está ao lado, que intercede. Também é usado num tribunal para dar assistência legal. Advogado, ajudador, auxiliador, que traz alento, alívio na dor e no sofrimento. Então, o Espírito Santo foi o que substituiu Jesus, e é o que veio para dar refrigério para você. Ele está dentro de você, você tem o Espírito Santo, então você tem a fonte da alegria. Agora, o que você precisa fazer? É desenvolver essa fonte da alegria. Como eu falei, a fonte da plena alegria é a presença de Deus.
você está na casa de Deus, então você está na fonte da plena alegria. Agora, através da oração, a leitura da palavra, a meditação. Hoje eu fiquei meditando sobre o Espírito Santo, eu falei, nossa, que coisa tremenda, né? Então, ele não é acusador, ele é defensor. Ele está defendendo. Quando você vai, de repente, cometer um erro, e você vai a Jesus, você fala, Jesus, me perdoa. O Espírito Santo vai junto com você e fala assim, Jesus, perdoa ele ou perdoa ela. Mesmo que Jesus, vamos supor, falasse assim, é um pecado muito grande, porque as pessoas costumam falar pecado grande, pecado pequeno. Pecado é pecado, não importa. Mas, por mais que seja um pecado grande, e aquela pessoa vai lá, e se Jesus falasse assim, Jesus não vai falar, porque Jesus deu o sangue dele para nos perdoar. Mas mesmo que o pai dissesse assim, olha, Jesus, esse aí não merece perdão, não. O Espírito Santo ia falar assim, sim, eu sou advogado dele. Jesus também é advogado, a Bíblia fala que ele é o nosso intercessor. Jesus ia falar, pai, pode perdoar. Eu derramei o meu sangue, eu perdoei. Então, pode perdoar. Mas ele não faz isso. Jamais ele rejeita um filho dele. Agora, você que tem que desejar isso, você que tem que buscar. Por isso que é importante que você venha para a igreja, porque Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Entende? Você tem que querer, você tem que desejar. E quando você vem, ele jamais vai te rejeitar. Mas Senhor, eu fiquei afastado. Não importa o tempo, mesmo afastado, você nunca deixou de ser filho, nunca deixou de ser filha. Agora, quando você vem com a disposição, fala, Senhor, eu estava afastado, mas me recebe de volta, entre para o gozo do seu Senhor. Ele aceita, como ele deu roupa nova, deu anel no dedo, mandou matar bezerro cevado, porque ele falou, esse filho estava morto e reviveu. Aquele filho nunca deixou de ser filho. E aquele pai sempre esperava o filho de braços abertos. Por isso que ele recebeu. Agora, quando você vê, às vezes, um irmão da igreja, tanto tempo fora da igreja, agora vem, quer ser igual aos outros. O irmão mais velho. Mas eu tive tanto tempo que o Senhor nunca me matou um bezerro cevado. Ao invés de se alegrar com a salvação daquele irmão arrependido, ele começou a acusar. Mas Deus não é acusador. Ele é intercessor, ele é seu companheiro, ele é seu amigo, ele está dentro de você, a fonte da alegria está dentro de você. Agora, a disposição de desenvolver esse espírito de gratidão, de alegria, é você. Eu quero que você se coloque de pé.